Olá pessoal, vamos então concluir a nossa aula 7 do Drummond, né, de gramática, que é agora é o assunto, dando continuidade ao assunto orações subordinadas adjetivas. Como eu estava dizendo no último vídeo, há uma diferença sintática e semântica entre as orações 2 e 3. Ou, se vocês preferirem, 1 e 2, aqui é o período simples composto, e 3 e 4, período simples período composto. Que diferença sintática é essa? A diferença sintática é que, no primeiro caso aqui, estudiosos, ou que estudam, está funcionando como adjunto adnominal do nome alunos. E o adjunto adnominal, a gente tem que retomar lá as aulas de análise sintática de termos associados ao nome, se eu não me engano, a aula 5, né, dessa mesma apostila, que diz que, do ponto de vista semântico, o adjunto adnominal ele qualifica o nome ao qual ele se refere. Então, se ele qualifica, ele atribui uma qualidade, ele, na verdade, tem uma função adjetiva, perfeito? Então, quando eu falo alunos que estudam, alunos estudiosos, eu estou dando uma qualidade a esses alunos, beleza? E aqui, no caso, os 3 e 4, que estudiosos está entre vírgulas, e aí a vírgula aqui é fundamental para a gente poder determinar a diferença de sentido entre ambas, a palavra estudiosos agora não é mais um adjunto adnominal, ele não dá uma qualidade simplesmente ao nome que ele se refere, que é alunos, mas ele faz o quê? Ele substitui esse nome, ele estabelece com esse nome uma relação de equivalência semântica. É como se eu dissesse, por exemplo, Pelé, rei do futebol. Quer dizer, há uma equivalência semântica entre Pelé e rei do futebol. Aqui também haveria uma equivalência semântica entre alunos e estudiosos. Então, estudiosos se refere a todos os alunos, é essa a grande diferença. Se aqui, como adjunto adnominal, o estudam qualifica alunos, aqui ele substitui o nome alunos, semanticamente eles são equivalentes. E aí, qual a implicação disso dentro do sentido do texto? Quando eu falo, os alunos que estudam são aprovados, eu estou me referindo à parte de alunos. Eu estou dizendo o seguinte, alguns alunos estudam e esses alunos que estudam são aprovados. Isso pressupõe, indica que existem outros alunos que não estudam e que, portanto, não são aprovados. Então, aqui eu estou me referindo especificamente a alguns alunos. Por isso que essa oração adjetiva, eu vou até apagar aqui para a gente ganhar espaço, ela tem um nome que é oração subordinada adjetiva restritiva. O que é restringir alguma coisa? Restringir é você diminuir, é você limitar. Aqui onde está a restrição do nome restritiva? A restrição é a referência do termo ao qual a oração se refere, que é alunos. Eu estou restringindo os alunos, não são todos os alunos que são aprovados, somente aqueles que são estudiosos. Já aqui, está acontecendo, na 4, na 3 e na 4, algo diferente. Eu estou dizendo o seguinte, os alunos que estudam são aprovados, ou seja, todos os alunos estudam e todos são aprovados. Por quê? Porque tem a função de aposto, lembra as vírgulas? Então, nesse caso, o que um aposto faz? Ele explica o nome. A gente vai dizer que essa oração subordinada adjetiva é uma oração subordinada adjetiva o quê? Explicativa. Então, tem função de aposto. Aqui eu estou dizendo o seguinte, todos os alunos estudam e todos os alunos são aprovados. Lembrando a importância da vírgula para diferenciar as duas. Tudo bem, gente? Só para fechar, então, a gente tem que lembrar, então, como eu disse que no outro vídeo que a gente retomaria, que esse que, esse conectivo, ele é diferente daquele que apareceu nas orações subordinadas substantivas. Aquele que era uma conjunção integrante. Esse que aqui é um pronome relativo. Vai perguntar, Rodrigo, mas como é que a gente faz para diferenciar? Qual que é a diferença? Então, vamos lá. A gente viu que as orações subordinadas substantivas, elas podem ser substituídas por um pronome substantivo. Isto, disto, esta, certo? Esse inclusive, esse é um teste que eu posso usar para poder determinar que a oração é subordinada substantiva. E as adjetivas? Sempre que eu tiver oração subordinada adjetiva, o conectivo que vai introduzir é um pronome relativo. E como é que eu sei que é um pronome relativo? Se ele é um pronome relativo, ele pode ser substituído por outro pronome relativo. E quais são os pronomes relativos que a gente tem? São vários, a gente não vai falar todos aqui, Tem o quem, tem o cujo, e variações e tal. Mas aqui o que nos interessa é o que, quando for pronome relativo, ele pode ser substituído pelas formas o qual, os quais, a qual, as quais. Claro que essa variação de gênero e número vai depender do antecedente do pronome relativo, que é outro conceito. O que é antecedente? O pronome relativo ele sempre é anafórico, ou seja, ele sempre se refere a alguma coisa que vem antes dele.
que é o nome justamente, né, ao qual ele se refere na oração principal. No caso aqui dos exemplos que a gente deu é alunos. Esse antecedente, porque vem antes, antecede, ele está no masculino singular, alunos. Então, se eu for substituir por uma outra forma de pronome relativo, qual que seria? Os alunos, os quais estudam, são aprovados. Vejam que quando eu substituo o que por os quais, eu mantenho o sentido da frase. Isso prova para mim duas coisas. Primeiro, que esse conectivo é um pronome relativo, e segundo, que essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Se fosse a aluna que estuda é aprovada, seria a aluna a qual estuda é aprovada. Pessoal, só para a gente concluir então, vamos fazer um exercício aqui da apostila, né, para fechar essa aula 7. Eu vou trabalhar com vocês o exercício número 2, a página 272, que é um exercício do ITA, do vestibular do ITA de São Paulo, que trata justamente dessa questão, né, da questão do que com o pronome relativo e antecedente. Então acompanhe lá comigo, ó. A palavra que remete a um antecedente em. Então, em outras palavras, está perguntando, essa palavra que é pronome relativo em qual das alternativas? Ou podia perguntar, em qual das alternativas eu tenho oração subordinada adjetiva? Porque se o que é um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Perfeito? Então, para responder essa questão, muito simples. Basta eu ver a alternativa em que eu consiga substituir a palavra que pelas formas a qual, as quais, o qual, os quais, e mantenha o sentido da oração. E vocês vão ver que a única que isso vai dar certo é a C. Olha lá. É mais uma porção de cenas que só andando a pé se pode observar. Fazendo a substituição, é mais uma porção de cenas as quais só andando a pé se pode observar. Ou seja, das 5 alternativas, essa que é a letra C, a alternativa C, é a única que essa substituição é possível mantendo o sentido da frase. E, portanto, é a única em que o que, por ser pronome relativo, como pede enunciado, tem um antecedente, e, portanto, é uma oração subordinada adjetiva. Aqui, no caso, o exercício não está pedindo, mas só para a gente concluir, vejam que não tem uma vírgula antes do pronome relativo. Portanto, se a gente fosse classificar essa oração, seria uma oração subordinada adjetiva restritiva e não explicativa. Pessoal, é isso, valeu, encerramos então a aula 7. Um abraço, tchau, tchau.